19. Conto com a sua audiência. Sintonize Folha FM 98,3 também em todas as plataformas digitais. Folha FM, a rádio que toca você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 3 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo no Face, no YouTube, no Instagram. Você acompanha ainda esse programa hoje em podcast, né? Ou qualquer dia que você preferir, qualquer horário. E também às 17 horas tem reprise na Plena TV. Quinta-feira chuvosa, aliás, choveu durante toda a noite, madrugada aí de quinta-feira, amanheceu chovendo. Agora, aqui pelo centro, a chuva dá uma trégua, mas, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, a frente fria, que chegou desde terça-feira, finalzinho da tarde de terça, né, deve permanecer até o fim de semana, deixando aí no sábado, por exemplo, a temperatura mínima prevista é de 14 graus, a máxima é de 25. No domingo, um pouco mais, mas não tão distante, 15 de mínima e 26 de máxima. Hoje, quinta-feira, a previsão é de 16 graus de mínima e 21 de máxima. Faz 18 graus agora aqui no centro de Campos, com o tempo chuvoso previsto para hoje, durante todo o dia. No programa de hoje nós vamos conversar com dois convidados. A Silvia Paz é historiadora e professora e está lançando o livro Oculta Exuberância, Cemitérios como Museu. Vamos falar também com o jornalista e servidor público Edmundo Siqueira, que está lançando também o seu livro Antes que Seja Tarde. Os dois estarão na Bienal do Livro, lançando aí essas edições, né, durante a 11ª Bienal, que acontece em Guarulhos. A gente fala sobre os livros, sobre a cultura, fala sobre vários assuntos. Os dois já estarão conosco aqui no Folha no Ar nessa quinta-feira. O programa que tem o oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica moderna especializada em vacinação. E o apoio é de Green Energia Solar. Bom, depois do feriado de 2 de novembro, ontem, dia de finados, né, vamos às informações. Muita chuva, né, movimento um pouco menor nos mais de 20 cemitérios de Campos. Então, a gente acompanhou a movimentação ontem aqui durante a manhã, né, e teve sim, durante a parte da manhã, em que teve uma folga ali de chuva, o movimento aumentou, mas ao longo do dia, com a chuva, com certeza atrapalhou um pouco. Os últimos finados têm passado, né, com o tempo, é sempre tradição, né, ou sempre ocorre isso. O tempo fica fechado, forte mormaço, né? Mas esse ano passou com chuva, muita chuva. E são destaques aqui do portal folha1.com.br. Bolsonaristas se reúnem em frente ao Exército e pedem, entre aspas, intervenção federal. Apoiadores de Bolsonaro fecharam rodovias de todo o país
e a ação policial segue atuando. Bolsonaristas não aceitam o resultado das urnas no segundo turno. Para cada voto novo de Lula no segundo turno em Campos, Bolsonaro teve quase 2%. O presidente cresceu 8% e petista 7%. Meia-noite no museu tem sucesso de público em Campos. Está na capa aqui do portal folha1.com.br e várias pessoas comentaram aí nas redes sociais, na internet, sobre esse evento Meia-noite no museu, né? Foi sucesso e, né, com propício aí ao momento, né? Guiados por lanternas, as visitas trouxeram aparições aterrorizantes. Foi muito bacana. Alckmin será o coordenador de equipe de transição do governo Lula. Gleisi Hoffmann e Aloysio Mercadante também farão parte da equipe de transição. Com chuva, o movimento foi tranquilo nos cemitérios em dia de homenagens. Expectativa é de aumento de vendas aí, né, durante ainda o resto dessa semana. Campos recebe o maior evento condominial da região. É a terceira edição da Expo Condomínio, que acontece junto também com o evento. Educação prorroga prazo para a retirada do Credilivro e notinha legal para os professores aí e alunos também da rede pública municipal participarem aí da 11ª Bienal. Macaé registra primeiro caso de varíola dos macacos. O paciente que não precisou ficar internado não viajou para o exterior. Pode ser que seja transmissão doméstica, né? Ainda no portal folha1.com.br, oposição conta com o voto de Tiago Rangel para aprovar indicação. Rangel citou o aumento de arrecadação para pleitear valor do cartão Goitacá. Abastecimento de água será interrompido em Campos no próximo domingo. Medida será necessária para a manutenção preventiva da ETA Coroa, a estação de tratamento de água da Coroa. Saúde de Campos estará vacinando na Bienal do Livro. Estratégia ocorrerá de 3 a 9 e visa aproveitar a movimentação da feira. Enel lança campanha de negociação de dívidas com descontos de até 30%. O objetivo da ação é facilitar o pagamento dos débitos pelos consumidores inadimplentes. Cristo Redentor de Itaperuna, iluminado de azul, Novembro Azul, chama a atenção para o câncer de próstata. Esses são alguns dos destaques do portal folha1.com.br que você pode conferir aí durante todo o dia de hoje. Tem também aqui, rapidamente, só para a gente fechar aqui e já começar a bater um papo com a Silvinha Paz, que já está conosco, respirou da escadaria. Edmundo perdeu a hora. Com essa chuva também, né, Edmundo? Faz jus. Não, tô brincando. Para a gente poder conversar aí sobre esse evento e esses lançamentos, dos livros, entre eles esse aqui, ó, Antes que Seja Tarde, do Edmundo Siqueira, e o da Silvia Paz, tá aqui conosco. Você pode mostrar aí, ou eu posso mostrar aqui? Obrigado. Tá aqui, ó, Oculta Exuberância, Cemitérios como Museus. Eu estou com muita vontade de ver e ler esse livro. Como esse aqui está todo marcado, não vou abrir para não te atrapalhar, Silvia. Depois eu vou mostrar, vou ver também, mas curioso também para conhecer o livro do Edmundo, saber quem fez aqui, já as orelhas, já estou vendo aqui quem fez, não é fraco não, hein? Arthur Sofiati, Edmundo, o da Silvia, quem fez essa orelha aí do livro? Ótimo, também não é fraca não. Bom, deixa eu trazer o bom dia da Silvia Paz. Prazer imenso, eu sempre gosto muito de conversar com a Silvia.
Me lembro desde a Continental, né, Silvia? É verdade. Você Faz tempo. Faz tempo. Você está pintando o cabelo de branco, aí Pintando, isso deixa a gente confuso. Porque essa coisa de moda, né, de mulher, é difícil para a gente acompanhar essas tendências. Eu tento, mas... Silvia, que prazer, que honra poder recebê-la sempre aqui. Conheci muito sobre a história de Campos, sobre a história dos índios Goitacá. Você, em cada momento que você pôde participar com a gente, foi muito enriquecedor para mim, assim, como entrevistador, como repórter. Então eu quero crer que para o ouvinte também. Obrigada. Foi muito, assim, sempre foram momentos bons, foram aulas. E foi sempre bom para mim estar com vocês também, trocando saberes, ideias, isso é muito importante. A gente leva mais curiosidade, né? E mais um pouco daquele costume popular, daquela coisa. E você tem uma coisa que eu gosto muito. Eu sempre fui fã da Inesita Barroso, a gente falava sobre isso, já tinha comentou sobre isso. A Inesita foi um expoente, assim, no que diz respeito ao folclore, e você mantém essa luta também pelo folclore. Eu vejo aqui o Edmundo, que também faz parte desse, eu diria... Desse grupo, né? Desse sonhadores. Desse time de primeira linha que luta pela nossa cultura, pela nossa história. Mas eu destaco você um pouco dos demais por conta do folclore, que aí é não vou dizer como é que eu vou usar, o mais acessível não, mas é o mais popular de todos. A gente tem muita cultura, a gente tem muita história. É o que está no conhecimento de todos, né? É a nossa cultura, a cultura comum a todos nós. E eu destaco você assim... E eu não descarto esses pensares... no livro não, viu, Cláudio? Ah, sim. Trago isso, as nossas lendas, que sim. Eu falo cemitério, mas eu trago as lendas, a lenda da mulher de branco, a lenda da loura, da curva da loura. Da curva da loura eu conheço, a lenda, você conhece? Isso. A loira da curva, Edmundo? É para quê? Deixa eu trazer o bom dia da Silvia. Primeiro que a gente já começou falando, Silvia, bom dia, prazer e honra sempre, muito grande poder conversar com você. Obrigada, eu que gosto de estar aqui. Seja bem-vindo. Embora seja muito cedo. Depois a gente... Mas é bom acordar assim. Mas você sabe por causa de quê? Eu fiquei pensando onde você falou e de fato não é uma reclamação assim, isolada não. Muita gente fala, mas é porque o rádio, diferentemente da televisão, ele tem audiência de manhã. Então assim, vamos fazer um programa à noite. Pode ser que depende, né? Mas é o horário de que a gente está se locomovendo para trabalho, né? Então é importante. Meu rádio também está sempre ligado. Viu? Então assim, agora à noite já é mais complicado. Depois de 18 horas, aquela coisa toda, aí entra a concorrência da televisão. Da TV, é verdade. Se bem que hoje com a internet as coisas perderam muito essa lógica mais alinhada, certa, né? Deixa eu trazer o bom dia do Edmundo e logo a seguir então a gente conversa. Acho que aqui assim, entre fazer um bloco ou outro com aqui é todo mundo conversando ao mesmo tempo, porque é muito conhecimento e muita informação aí de vocês ao mesmo tempo. Edmundo Siqueira é servidor público, jornalista e está lançando o livro também, Antes que Seja Tarde, Passado e Presente, Campos e o Solar dos Aireses. Bom, imagino que seja, né, um importante livro aqui, não só para mostrar ali a história, como fonte de pesquisa também. Edmundo, bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso Folha no Ar. Obrigado aí pela presença. Já estava te cobrando aqui, cadê você, rapaz? Bom dia, Cláudio, bom dia, Beto, bom dia, Silvinha, é um prazer estar aqui novamente, bom dia quem está nos ouvindo aí. Aliás, estar com o Silvinho aqui é um grande prazer, como você falou, acho que se não for o expoente principal da nossa cultura aí, é dos principais. É um prazer estar aqui com vocês. E demorei um pouquinho por causa da chuva, tenho desculpa. Vamos dar desculpa na chuva, no trânsito. Sim. Não, mas aumenta, né? Você sabe que quando chove em Campos, quando chove naturalmente aumenta o fluxo, né, de veículos, então fica mais pesado o trânsito. Ô Silvinha, me fala sobre o seu livro primeiro, e a gente vai conversando junto com o Edmundo, depois a gente fala do livro do Edmundo.
Você tem também uma tradição e que eu acho fantástica, eu não sei porque, eu já conversei com o Marcelo, o Félix, secretário de culto, com todos os secretários, por que vocês não adotam livros da história de Campos na nossa rede? Já teve uma época que teve. Estamos conversando sobre isso. Ah, que boa notícia. Você tem essa tradição também de escrever livros infantis com a história de Campos, o que eu acho, assim, me deixa mais seu fã ainda, me torna mais... Porque eu só acredito em alguma mudança de comportamento da população, seja em qualquer área, se a gente trabalhar as crianças. Nós também, né, Edmundo? Com certeza. Edmundo também comunga dessa ideia, embora não tenha escrito para criança ainda. Mas a gente acredita realmente que essa tem que se plantar, né, para a gente colher num futuro bem próximo. E é muito bom estar aqui com o Edmundo, porque nossos livros, eles conversam. São 2 patrimônios históricos, o Solar dos Airezes e o Cemitério do Caju. 2 patrimônios que, infelizmente, né, falam de morte, né, ou felizmente, porque a morte, nesse livro, eu não trago ela como uma coisa ruim, como é comum da gente, da nossa cultura ocidental, né? Ver a morte como algo tão perverso, né? A morte não é perversa, ela faz parte da nossa vida. Assim como a perda de patrimônio, como o Solar de Airezes. Contudo, o patrimônio tem jeito da gente não deixar morrer, né, Edmundo? Isso. Tem jeito da gente recuperar, da gente manter por uma longa duração, para que as gerações futuras possam saber da grandiosidade dessa terra e continuar plantando, né? Mas a outra morte não tem jeito. Ela nasce com a gente e só vai embora quando a gente morre mesmo, né? Mas nós temos o cemitério que, de uma certa forma, nos perpetuam em túmulos, com os dizeres dos túmulos, com a arquitetura cemiterial. Isso, nessa última nossa morada, né, ela, de alguma forma, está nos perpetuando. É isso que eu trago aqui, mas sem deixar de falar também das coisas interessantes, como, por exemplo, a gente tem tanto medo da morte, e ela é cultivada na gente desde que de pequenos, né? Começam a contar para a gente história de fantasma, a caveira, meia-noite, essas coisas para aterrorizar as crianças e botar todo mundo para dormir cedo. E aí a gente acaba criando uma outra... Desculpa. Uma outra, talvez uma válvula de escape, né? Porque no carnaval a gente se fantasia de caveira, a gente bota caixão na rua para fazer, né, alvoroço. Tinha o bloco Os Caveiras em Campos, tradicionalíssimo, né? Com Lorde Broa. Que abriu o carnaval em frente à Continental, ali na 13 de na maio. 13 de maio, né? Isso, com a batalha de confetes, né? De confetes, e tinha uma música muito interessante, e eu recupero essa música com a memória do meu amigo Chico de Aguiar, e tinha também um outro bloco, que era o bloco da meia-noite, um bloco do Automóvel Clube. E meia-noite é uma hora muito emblemática, né? Quando se fala de morte, cemitério, né? Essas coisas assim, mais fúnebres, né? E meia-noite é interessante porque ela é uma hora que marca o fim de um dia e o início de um novo dia. O final de um dia, nós já temos aquele dia conhecido, mas o novo dia que se anuncia para nós é algo que nos apavora um pouco, porque não sabemos o que pode vir a acontecer, né? Daí essa hora da meia-noite ser uma hora muito emblemática, né? E tinha também esse bloco da meia-noite,
que aí eu recuperei essa memória da música também do bloco com a Tetê Peixoto, que era participante ativa dos carnavais do Automóvel Clube. E é isso, quer dizer, esse livro não fala apenas do sentido da morte, né? Mas desse outro folclore que a gente cria no nosso cotidiano. Empresta o livro, por gentileza? Só posso abri-lo? Aqui, porque está marcado aqui, eu não quero... mesmo porque as fotos são da Patrícia Bueno. Aqui, rapaz, a orelha é feita pela Arlete Sendra. Tem Nossa, sensacional. uma observação da Arlete, dona Arlete, que leu... Você fez a orelha e ela... antes. E a Patrícia Bueno, que fez as fotos, a jornalista, Deixa eu né? ver aqui. E fotógrafa. Muito querida, e ela tem um olhar muito especial. Ela tem olhos de ver. Fantástica essa De aqui, ver né? essa exuberância. Olha só. Que é a beleza do cemitério, que a gente, quando vai ao cemitério, a gente não consegue enxergar essa beleza, porque normalmente a gente vai com dor, né? E a dor nos impede de ver. A gente olha, mas a gente não vê essa beleza que está no cemitério. E Patrícia tem um olhar sensível, um olhar de ver essa beleza oculta no cemitério. Eu tenho uma experiência sobre morte, assim, e você coloca muito bem aí que uma com o Padre Léo, tradicional da igreja, faleceu de câncer. E ele falava, ele fazia umas pregações interessantes, zangando, que você está bem assim, roceiro, cara de Minas, né? Você está aí zangando com a morte. Meu filho, a única coisa que te acompanha a vida inteira, em todos os lugares, é a morte. Então não briga com ela, não acha ruim agora. Uma hora sua mãe não está perto de você, uma hora sua esposa não está perto de você, outra hora... Então a única coisa que está perto de você é a morte. Não briga com ela, não. Mas o que mais nos espanta, Cláudio, não é bem a morte, é a gente saber que tem um fim. É a finitude que nos deixa mais apavorados. Não é propriamente a morte, mas é saber que a gente vai ter um fim. Mas, por outro lado, quando a gente pensa, e aqui eu deixo essa pergunta para todos, né? O que vocês querem ser depois de morrer? Como a gente quer ser lembrado? Desculpa, mas essa virada de tempo me deixou... me deixou forte, assim. E que a gente quase não pensa. Quando a gente é criança, perguntam para a gente, o que você quer ser quando crescer? Mas agora eu pergunto, o que nós vamos ser, o que nós queremos ser depois de morrer? Como que a gente quer ser lembrado? Que é uma coisa que a gente não pensa, né? Porque quando a gente é lembrado, a gente não tem a finitude. A gente quebra a finitude, né? E é essa questão dos casarões. A gente quer que um casarão seja recuperado para que ele consiga sobreviver contando sua história, né? Eu estou vendo as fotos aqui, estou viajando nas fotos aqui, por exemplo, para quem está em casa ouvindo, para quem está ouvindo o rádio, tem uma foto aqui do cemitério israelita depois da reforma de 2021, com a fonte, eu acho que é a Kodenka. Vê se você consegue mostrar. É a Kodenka. É para cá, desculpa. Olha que foto icônica, interessantíssima. O cemitério, né, com as sepulturas, com os túmulos ali, e uma cerca de arame. Como é que é o nome desse arame, rapaz? Eu esqueci, ele tem um nome técnico ali. Ele tem uma espécie de um gilete, não é arame farpado, é um gilete que isso corta. O cara que instala isso, ele tem que estar todo protegido. Aqueles arames de cerca de proteção de patrimônio. E aí você fica assim pensando, será que está protegendo para os mortos não saírem ou para os vivos não entrarem? Pois é que esse cemitério israelita, nós não temos mais tanto uso dele, porque já não temos mais a colônia judaica.
acho que meia dúzia de famílias que também não professam mais o judaísmo, já estão integradas em outras linhas religiosas. Então, o cemitério ele fica meio que abandonado. E lixo é jogado com muita frequência. E para impedir esse lixo humano, né, que é jogado lá com frequência, o grupo a Fundação Israelita do Rio de Janeiro, ela tomou conta, junto com a Codenca, da recuperação do cemitério há pouco tempo. Isso foi feito ano passado para esse ano. E tem um projeto de colocar ali um memorial. Esse memorial não apenas do grupo da colônia judaica, mas de todos que estão aqui em Campos, os árabes, os negros, os indígenas, de todas as populações, os povos, né, que contribuíram para o crescimento da cidade. Sim. Bom, deixa a gente continuar falando, mas a experiência que eu tive sobre essa questão de morte, que o certo é quando a gente nasce tem que chorar e quando morre tem que sorrir. Eu fui num velório e sepultamento de uma grande amiga minha de rádio. Eu ouvia a rádio, passou a gostar, tricolor. Assim, a gente criou uma amizade muito fraternal, muito bonita. E eu vou falar quem daqui a pouco. E eu cheguei lá, choroso, rapaz, com os olhos cheios d'água, eu me despedindo de Dona Nazira, meio triste. Aí chega um filho dela assim, batendo no ombro, tá triste de quê? Eu olhei para ele, eu falei, sua mãe morreu, eu perdi um amigone. Ele falou, meu filho, estamos felizes, ela foi morar com Deus, fechou. E o sepultamento inteiro foi de cantoria, de alegria. Tinha um irmão na Espanha, eles fizeram por uma videoconferência lá, uma ligação de vídeo, legal, de imagem, assim, e ele cantando pelo celular. Eu falei, rapaz, eu quando morrer eu quero ver esse negócio aqui igualzinho aqui, ó. Meu querido, a dona Nazira, minha saudosa Nazira, ela fazia muito crochê do tricolor, tem muito cachecol, tem um monte de coisa lá em casa ainda, tudo guardado com carinho. Mãe do nosso amigo conhecidíssimo em Campos, Franklin Xerene. Sim. Né? E de uma família muito tradicional aí. Sim, sem dúvida alguma. Lutadora, e foi assim, fantástico. Eu aprendi um pouco sobre a morte, um pouco não, eu aprendi muito sobre a morte naquele dia. Verdade. Acho que assim, não adianta bater de frente com ela, não. Eu vou te perguntar mais sobre, até porque no final ela sempre sai ganhando. Edmundo, me fala um pouco sobre o seu livro. A gente vai misturando aqui os blocos e a conversa de livro. Por final, a gente fala um pouco sobre política, sobre expectativa, o momento agora que o país vive, pós-eleição, enfim. Depois eu pergunto sobre a capa, a Silvinha, se essa aqui é a loira. Você conhece a cor? A loira não é a loira da cor? Você conhece a mulher de branco do Caju? Você já ouviu falar. Carlos Alberto já ouviu falar. Todo mundo já ouviu falar. Agora, quem já viu? Edmundo, e o seu livro que vem também falando sobre, como disse a Silvia, eu vou usar o mesmo termo dela, a possível morte de um dos mais belos, ricos patrimônios históricos que nós temos em Campos, que é o Solar dos Arizes. Bom, primeiro falar um pouquinho sobre essa questão dos livros infantis. Já vou falar uma ideia que eu tenho há um tempo. Oba! A gente precisaria colocar os livros, acho que principalmente dos autores campistas, né? Tem tantos tão bons aí, que falam da nossa história, colocar nas escolas municipais, pelo menos, né? Mas uma ideia que eu tenho é de fazer personagens infantis, um Lameguinho, por exemplo, o Alberto Lamego, criança. Isso acontece muito, eu vejo algumas cidades históricas que tem isso, como se fosse um personagem contando um pouco da história. Que eu acho que atrai a criança, atrai o espectador, o leitor de menos idade, né? Essa coisa mais lúdica. Aí um Nilinho, né? O nosso Nilo Peçanha, alguma coisa assim. Vamos, se quiser, a gente desenvolve isso aí. Bom, já gostei da ideia, Silvia. Acho interessante da gente fazer atrair, né, esse público
conhecer. Porque se a gente não mexer Silvia sabe muito bem disso, se a gente não mexer nas nossas crianças, não vamos conseguir mudar nada. Verdade. Isso sempre é longo prazo, sempre é uma construção do início. A educação é a longo prazo, Educação a longo prazo, e a gente colhe lá na frente com toda certeza se a gente trabalhar um público infantil ali. É muito rápido, né? A gente fala que é longo prazo, mas é uma geração que constrói outra, e isso é muito interessante. E também falar um pouquinho dessa questão da morte, eu acho que Silvia traz esse tema com muita competência, com muita leveza, e a gente precisa trazer isso também para discutir, porque, como o Cláudio falou, está com a gente sempre. Então, se a gente não trazer ela para a nossa discussão, para a nossa vivência, a gente vai estar abandonando uma fase, uma parte da nossa vida que não deixa de ser. É verdade. Então, isso, assim como, por exemplo, a escravidão, a exploração humana, tudo, se a gente não tratar, falar, mas não pode falar disso, se a gente não tratar, isso cai no esquecimento, a gente trata isso de uma maneira muito superficial. Isso não pode ser assim, né? Eu acho que a gente deve trazer a coisa com mais profundidade e trazer sempre as discussões. E o Solar dos Aires é justamente isso, é justamente não ter a morte como fim, pelo menos no nosso patrimônio, na nossa cultura. Né? É verdade. Isso deve ser uma construção. O Alberto Lamego é um personagem fantástico nessa história. Não só porque eu escrevi o livro, não, mas é um personagem muito interessante. O pai, né? O filho também, mas o pai eu acho muito... Principalmente para aquele solar, né? O pai é bem emblemático. Muito interessante, ele conseguiu trazer ali muita coisa ali para o solar, né? E o Solar traz também mas é um casarão da época das usinas, a exploração, como eu falei aqui, humana, a escravidão. Mas isso também é tratado no Solar dos Arizes. A gente manter ele vivo também é tratar sobre isso. Né? Também é fazer tal da educação patrimonial, que é tão importante para a gente e para todos. Então o livro trata um pouco sobre o começo do Solar, que era uma fazenda enorme, né? Que é a fazenda do colégio, que era na jesuíta, né? Uma fazenda jesuítica, que vinha lá do Tocos até onde é a Oriza, ali na BR-356, as margens ali do Rio. Imensa fazenda, né? Depois, com as reformas pombalinas, isso foi dividido e tal, e até chegar a construção do Solar. E trago também um pouco da história de Campos, fazendo isso, colocando esses personagens aí, o Cláudio Couto, que construiu o Solar, né? O próprio Marquês de Pombal, vem trazendo essas questões até chegar na contemporaneidade, até chegar nos dias de hoje. O Solar dos Arizes hoje, ele tem um processo jurídico já transitado e julgado, a gente já falou isso aqui algumas vezes, né, Cláudio? Sim. Que determina que a prefeitura o restaure com urgência, imediatamente. Isso eu já conversei, inclusive, com o prefeito Vladimir, ele tem consciência disso, sabe... Da importância, né? Na última entrevista que ele deu aqui, ele já falou que ele falou um valor aí já disponível para isso. Parece que são 50 milhões. O projeto da obra que ele falou, 50 milhões. Eu não acredito que custe isso tudo, não. Lógico, projeto completo. Ele falou em 50 até o último prego, pode ser, mas não precisa a gente precisa salvar e ir construindo e dar uso, né? O importante Você fala assim, da recuperação, porque a obra vocês conhecem muito melhor. Exatamente. Talvez passe até disso. Pelo menos para mim não é essa a questão. A questão é trazer aquilo ali vivo, né? Deixar aquilo ali vivo, não deixar como está. E aí discutir o uso, que é o principal. Não é discutir não é manter ele de pé e a gente passar de carro indo para a plataforma e ver ele lá. Não é para isso. É para discutir porque senão vai cair de novo, né? Discutir o uso daquilo. Então, se o uso for feito de maneira que não seja um restauro completo, específico, técnico da coisa, para mim, pelo menos, seria o ideal, porque seria um passo importante, porque aí a gente dá uso e aquilo ali vai sendo feito. Então, assim, eu acho que o principal problema, o principal foco hoje é manter aquilo ali de pé, porque são épocas de chuva agora. Ele já caiu uma parte, a planta do Solar dos Arizes é um U imperfeito, né, que é uma parte maior, outrazinha é menor, uma maior, outra menor. E essa parte menor já caiu uma parte, então talvez eu conversei com o Humberto Chagas, que foi o que fez o projeto que fez o restauro do telhado, em 2014, salvo engano, que é o que mantém ele hoje de pé até hoje, já tinha caído. E ele me falou que talvez o solar caia assim, vai caindo devagar, como se fosse um dominó, né? Caindo as partes assim. Talvez ele não resista mais um episódio de chuva longo aí. Então é preciso fazer uma contenção ali, né, para ele não ruir. E aí depois... Aliás, desculpa te interromper, perdão, tá aqui na mensagem do Arthur Sofiati,
Ele diz aqui, ó, abre a segunda estrofe aqui, parece milagre ele ainda não ter ruído por completo. É verdade. Né? Não, se não foi feito, se não tivesse sido feita aquela intervenção no telhado, certamente ele estaria no chão. E aí, então, tentar manter ele o mais rápido possível ali, porque ele está caindo. E quanto mais perdas, pior a recuperação, né, Edmundo? Sim, aí mais aí custo, sim, mais o difícil. custo fica alto, né? E eu acho que a gente precisa ter essa visão um pouco mais urgente ali do solar, até porque tem uma decisão judicial já pronta, que tem que ser cumprida. Talvez se a prefeitura deixar que aquilo vinha ao chão, ela tem uma responsabilização grande daquilo ali, porque é um processo, né, com o Ministério Público Federal e tudo. Isso. Então, assim, precisa... Com o IFAM, né? Precisa ter esse senso de responsabilidade ali que o prefeito já demonstrou ter em relação a isso, e já demonstrou aqui, inclusive na entrevista, que já tem recursos ali, já 1 milhão, um pouquinho já alocados, e o restante ele vai buscar e tal. Tudo bem, mas que esse 1 milhão sirva também, ou mais, sirva para poder conter ele, para ele não cair, pelo menos. E aí discutir o uso é a longo prazo. Como a gente falou, é uma construção que vai sendo feita, e eu acho que deve ser feita com a participação de todos que pensam a cultura da cidade e tal. Isso Exatamente. Ali é um bem coletivo, não é um bem... E ele tem contato em Brasília, ele conhece muito, tomara que ele não coloque via o ENF, né? Tomara. Não, se for via o ENF... Que nós vamos falar sobre isso. Aí já era. Porque a gente vai falar sobre isso hoje ainda. É uma situação que, se você contar para um amigo assim de fora, de outro país, vai falar, rapaz, aqui a gente conseguiu 20 milhões para recuperar um patrimônio sensacional, histórico nosso, fantástico, mas a reitoria da UENF e a burocracia da UENF deixaram o dinheiro guardado lá e o... Hã? Um ano. Já está... Praticamente. Lamentável. Mas nós vamos falar sobre esse assunto ainda, né? Conversamos sobre isso também com o prefeito Vladimir. Como é que acontece esse tipo de política no Brasil? Nunca tem investimento para esses patrimônios históricos. O dia que tem, o dinheiro fica agarrado na burocracia. Sinceramente, eu confesso a você que eu não consigo entender. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que essa capa como é que eu vou identificar aqui para o ouvinte? Ela é marrom, como se fosse assim uma tela que foi jogado um monte de barro. Não sei, é o que eu estou conseguindo ver. Por quê? E não uma tela toda preto e branco, ou uma capa assim, no sentido de qual é a mensagem que essa capa passa, ou eu estou vendo coisa demais? A minha ideia é trazer justamente essa coisa do solar indo embora, né? É como se fosse uma areia desfazendo ali, né? A ideia dessa capa, dessa cor, é como se fosse você ir perdendo o solar aos poucos, né? Se a gente colocasse preto e branco, um solar que existiu. Se colocasse a foto atual, nossa, o solar está bonito ainda, deixa ele lá. Então é uma coisa que eu quis trazer, assim, ele ruindo, né? Ele acabando, virando terra, virando nosso destino, como a gente falou de morte, nosso destino quer voltar para poeira. Para poeira. Então interessante, do pó a gente vem... Mas aí, falando mais um pouquinho do livro, trato da lenda também da escravizaura, que é uma lenda campista muito interessante, né? Que aí, quem quiser saber se é verdade ou não, compra o livro lá comigo na Bienal. Você entender aí o que se escravizaura... De que dia que vai ser o lançamento? Dia 8, terça-feira, às 6 horas, no espaço da Academia Pedral. A Bienal começou ontem, começou muito bem. Eu só queria que fosse mais divulgado. Eu sou muito exigente também, eu só queria que fosse mais divulgado. Não é só você que é exigente, não. Nós também, né, Edmundo? Que estamos participando da Bienal, a gente sentiu muita falta de uma propaganda prévia. Tá? Chegou muito em cima da hora, né? Mas está dando certo. É uma crítica positiva. Não, é uma crítica que a gente faz. É igual essa história de matar o mosquito, que eu sempre falo aqui. Sabe, reserve 10 minutos para matar. Não, eu acho que isso não tem efeito nenhum. Não tem efeito nenhum. O pessoal não está preocupado com o tempo, nós estamos preocupados com a morte. Então você tem que acionar o mosquito, relacionar o mosquito ao que ele faz, que é a morte, que ele provoca. Mas voltando aqui ao nosso
canavial, como diz o Aloysio, parafraseando lá o Capi. É interessante, a gente precisa fechar esse bloco, mas a conversa é tão boa que não dá nem vontade de fazer intervalo. Mas só para a gente entender sobre essa crítica da propaganda que eu faço, temos aqui a chamada aí feita pela prefeitura, estamos anunciando, mas é isso, poderia ser maior, antecipada, talvez por conta da pandemia, talvez por algum motivo especial lá. Eleição. Esse ano foi um ano muito conturbado ainda, pai, né? Não fala não. Final de pandemia, eleição, segundo turno. Uma eleição muito tranquila. Uma eleição muito tranquila. Meu Deus. Então, realmente foi um momento difícil, né? Mas está lá, a Bienal abriu bem, né? Ontem. Zélia Duncan abriu, né? Com a participação. Apesar da chuva. Apesar da chuva. Que ontem não deu trégua, né? Acho que o que não choveu dos últimos finados, choveu tudo. É verdade. Viu? E essa madrugada toda, né? Bom, eu vou pedir licença a vocês, rapidamente, para fazer um intervalo e volto então com vocês já, para a gente continuar falando do livro e, claro, evidentemente que sobre as perguntas que estão lá também no grupo de WhatsApp. Deixa eu só colocar aqui algumas participações aqui no Face. O Marcelo Sampaio está aqui com a gente, eu sou fã do Marcelo. Marcelo é uma figura também. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Silvia Paz e Edmundo Siqueira. Cláudio, este velório que você lembrou parece com o Gurufim, que é o costume de velar os mortos com música e dança, o que acontece muito quando os sambistas morrem. Olha, meu caro Marcelo, eu sou fraco nesse negócio de samba, sou horroroso sambando, mas quando eu morrer eu não quero ninguém triste não, bora festejar aí. Tá aqui, ele repetiu aqui, tá registrado, meu caro Marcelo. E outros aqui que nos acompanham também, o pessoal, a Cristiane Siqueira, sempre muito gratificante. Cristiane, tá aqui, mandando outra para ela, registrando aí, né? E Mário Vida falando, pós-eleição, só ouvindo a sapiência dos amigos Silvio e Edmundo para sorver interessante cultura local, a interessante cultura local, e por aí vai. Bom, a gente faz então esse rápido intervalo, próximo bloco com a Silvia Paz, historiadora, professora, enfim, tem tantas graduações que se for falar aqui a gente fica o programa inteiro. O Edmundo Siqueira também, que é servidor público, jornalista conosco, falando dos seus livros, né, que a gente já comentou um pouco aqui, já mostrou. Depois a Silvia fala sobre a capa do seu também. Se é a loira da curva, ela já falou que não é. Será que é a mulher de branco? É Escravizauras. Será que é Escravizaura, já que os dois conversam aqui? Será que é a mulher de branco? Beto falou que parece. Você já viu a mulher de branco? Então a gente volta já. Sobre essa lenda também da mulher de branco, essa coisa. Tem uma coisa sobre folclore que eu acho muito triste. Eu sou apaixonado em Folia de Reis. Porque é aquela história. Você foi criado. Para assistir uma Folia de Reis hoje, você tem que ir a Minas. Só temos uma em Campos. Só tem uma, não é? Só tem... A gente pode ir ao estado do Espírito Santo também. Também. Muqui também tem. Muqui. Aqui no sul, aqui, pertinho da gente aqui. Nós vamos ao intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco sobre isso também. E lembrando sempre que a gente tem o patrocínio de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, e o apoio, o patrocínio ainda de Plínio Bacelar Vacina e o apoio de Green Energia Solar. Quando se pensa em laboratoriais, logo vem em nossa cabeça Laboratório Plínio Bacelar. Exames de rotina e os mais complexos, como exame